Bem-vindo à lição 1, Introdução à Programação Web. Começaremos este curso com uma ampla introdução, pois há interesse das companhias e dos programadores conhecer sobre programação para a web. Ao final desta lição, o estudante será capaz de descrever como funciona a web, definir a arquitetura do tipo cliente-servidor, entender sobre o protocolo HTTP, definir o básico sobre a arquitetura Java EE, saber o que são servlets e Java Server Pages. Um dos principais benefícios em aplicações para a internet é que a internet é um ambiente de tecnologia neutra. A comunicação em qualquer aplicação na web é feita através de protocolos populares, que não requerem que o usuário nem o cliente tenha qualquer sistema operacional em particular instalado em sua máquina, ou seja, desenvolvida em uma linguagem de programação específica. Visto que o navegador web é o único programa instalado que os usuários irão necessitar, não há necessidade de fornecer programas adicionais através de CDs ou outra mídia qualquer. Assim como não existe a necessidade do usuário repassar uma sequência de instalação, possivelmente demorada. Outro benefício de se ter o código binário exato do programa, que residirá em um único servidor acessível, ao invés de instalado em um computador do usuário, pois evita-se possíveis problemas comuns relatados com atualizações de programas, tais como a necessidade de checar periodicamente novas versões do programa. Uma aplicação web é um tipo de aplicação que faz uso da chamada estrutura cliente-servidor. Neste tipo, um programa cliente conecta a um servidor para acessar informações que necessita para completar as tarefas que os usuários desejam para realizar. Há os que são chamados clientes magros e os que são chamados clientes pesados. Clientes magros são os que contêm apenas o mínimo necessário para que o usuário execute o sistema. Em geral, é apenas uma casca. Todas as regras de negócio, dados, exceto os que são fornecidos pelo usuário, residem dentro de um servidor. Clientes pesados são os que contêm, além de uma interface, alguns, se não muitos, dos processos de regra de negócio requeridos pelas tarefas específicas dos usuários. Na definição, podemos citar que o cliente utiliza para aplicações web são os que nós chamamos de clientes magros. O servidor recebe uma requisição do cliente através do navegador web e retorna uma resposta. Qualquer requisição vinda de um cliente inclui o nome e o endereço do item que o cliente está procurando, assim como qualquer dado fornecido pelo usuário. O servidor assimila a requisição, a processa e retorna uma resposta dos dados procurados pelo cliente, ou exibe um código de erro, indicando que o item requisitado não existe no servidor. Como o navegador sabe o que deverá exibir? A resposta reside em HTML. São as iniciais para Hypertext Markup Language. HTML pode ser pensado como um conjunto de instruções para um navegador web que define como apresentar conteúdo para o usuário. É um padrão aberto utilizado pela W3C ou a World Wide Web Consortium. Sendo este um padrão aberto, qualquer um pode acessá-lo. Isto também significa que os navegadores são desenvolvidos sobre este padrão. Todos os navegadores sabem o que fazer quando se deparam com HTML, embora alguns navegadores mais antigos possam ter problemas em interpretar algumas páginas que foram escritas usando novas versões de HTML, que foram criadas após o desenvolvimento deste. HTTP significa Hypertext Transfer Protocol. É um protocolo de internet de rede de comunicações com características específicas da web, que funciona no topo de duas outras camadas de protocolo, TCP e IP. TCP é um protocolo responsável por garantir que um arquivo enviado através de uma rede seja entregue completamente e com sucesso ao seu destino. IP é um protocolo que encaminha parte dos arquivos de um ponto para outro no seu destino. HTTP utiliza esses dois protocolos para ter a certeza de que as requisições e respostas serão entregues corretamente ao final de cada pacote transferido.
O formato de mensagens requisição e resposta é semelhante e orientado, embora os tipos de mensagem consistem em um cabeçalho inicial, 0 ou mais cabeçalhos adicionais, uma linha em branca e o corpo da mensagem. O protocolo HTTP usa uma sequência requisição-resposta. Um cliente HTTP abre uma conexão e envia uma mensagem de requisição para o servidor HTTP, para o servidor HTTP. O servidor, então, retorna uma mensagem-resposta, geralmente contendo o recurso que foi requerido. Após a entrega da resposta, o servidor fecha a conexão, fazendo uso de um protocolo stateless, HTTP. Não mantém qualquer informação de estado sobre esta conexão. O formato das mensagens requisição-resposta é semelhante e orientado. Ambos os tipos de mensagem consistem em um cabeçalho inicial, 0 ou mais cabeçalhos adicionais, uma linha em branca, o corpo da mensagem. Requisições de um cliente para o servidor contêm informação sobre o tipo de dado que o usuário necessita. Um dos itens de informações encapsulados no HTTP request é o item method. Isto diz ao servidor que este tipo de requisição está sendo feita e como o resto da mensagem do cliente está formatada. Há dois métodos que serão encontrados: método GET e método POST. O método GET é o mais simples, que é usado principalmente para requisitar um recurso qualquer de um servidor, como uma página web, um arquivo de imagem gráfica, um documento. O método GET também pode ser utilizado para enviar dados para o servidor, embora isto tenha suas limitações. A quantidade de caracteres que podem ser encapsulados em uma requisição GET é limitada. Então, para situações onde muitas informações precisam ser enviadas para o servidor, é provável que nem todas as mensagens sobreviverão. A vantagem em se utilizar o método GET para enviar dados para o servidor é que a URL pode ser gravada como um bookmaker pelo navegador. Isso significa que o usuário pode simplesmente selecionar o item desejado e acessá-lo, em vez de ter que passar por todo o processo novamente. Vale ressaltar que isto também pode ser perigoso, se a facilidade do bookmaker não é algo que os usuários deveriam ter. Neste exemplo, o item antes do sinal de interrogação representa a URL original da requisição. Tudo após são os parâmetros ou dados que são enviados juntos para o servidor. Olharemos mais atentamente para esta segunda parte. Em requisições GETs, parâmetros são codificados com pares, nomes e valores. Não são enviados valores excedentes de dados para o servidor, sem que este conheça especificamente seus nomes. Os pares nomes e valores são codificados como name igual a value. Além disso, caso exista mais de uma série de parâmetros, estes serão separados, utilizando o símbolo E comercial. Outro método de requisição utilizado é o POST. Este tipo de requisição é utilizada de tal forma que as solicitações ao navegador podem se tornar complexas, isto é, para que o usuário, através do navegador, possa enviar muitos dados para o servidor. Formas complexas são geralmente enviadas utilizando requisições POST, assim como também formas simples. Uma diferença aparente entre os métodos GET e POST é o modo como eles enviam dados para o servidor. Como declarado antes, o método GET simplesmente anexa os dados à URL enviada. O método POST, por outro lado, esconde os dados dentro do corpo da mensagem enviada, quando o servidor recebe a requisição e determina que ela é uma POST. Procurará no corpo da mensagem pelos dados. O HTTP response do servidor contém o cabeçalho e o corpo da mensagem, de maneira semelhante ao HTTP request. É utilizado um conjunto diferente de cabeçalhos. Os cabeçalhos contém informações sobre a versão do protocolo HTTP que o servidor está vendo, assim como também o tipo do conteúdo que é escondido dentro do corpo da mensagem. O valor para o tipo do conteúdo é chamado de MIME type. Informa ao navegador que a mensagem contém um HTML, imagem ou outros tipos conhecidos. O tipo de conteúdo que pode ser oferecido por um servidor web pode ser estático ou dinâmico.
Conteúdo estático é o conteúdo que não é modificado. Este tipo de conteúdo geralmente não executa nada quando o servidor é acessado e é criado durante sua requisição. Quando estes conteúdos são enviados através da resposta do servidor, são enviados exatamente o mesmo conteúdo armazenado no servidor. O conteúdo dinâmico, por outro lado, muda de acordo com a requisição do cliente. Tais aplicações no servidor acessam este tipo de conteúdo seguindo um modelo pré-determinado, de acordo com o documento a ser enviado. Este modelo é preenchido de acordo com os parâmetros enviados pelo usuário e retornam ao cliente. É suficiente dizer que páginas dinâmicas têm muito mais flexibilidade e têm mais utilidade que as páginas estáticas. Aqui estão alguns cenários de conteúdo dinâmico. A página web é baseada em dados submetidos pelo usuário. Por exemplo, os resultados das páginas de pesquisa são gerados deste modo. Programas que processam pedidos e sites de comércio fazem isso muito bem. Dados mudam frequentemente. Uma página com a previsão do tempo ou novas notícias atualizadas constantemente podem construir a página dinamicamente, talvez retornando a uma página previamente construída se ela ainda estiver atualizada. A página web utiliza informações de um banco de dados, realizado pelo acesso e busca ao banco de dados da empresa. A plataforma Java EE foi criada para o desenvolvimento de aplicações corporativas. O modelo de aplicação utilizado para esta plataforma é chamado Modelo de Aplicação Multicamadas Distribuídas, ou simplesmente Multi-Tier. O aspecto de distribuição deste modelo simplesmente significa que a maior parte das aplicações programadas e desenvolvidas com esta plataforma em mente podem ter diferentes componentes instalados em diferentes máquinas. A parte Multi-Tier significa que as aplicações são concebidas visando a separação entre as camadas dos vários componentes importantes da aplicação. Um dos níveis na plataforma Java EE, como previamente mencionado, é a Web Tier. Este nível é destinado à camada que interage com o navegador para criar o conteúdo dinâmico. Existem duas tecnologias dentro desta camada, Servlets e Java Server Pages, JSP. A tecnologia Servlets foi a resposta inicial de Java para acrescentar a funcionalidade adicional aos servidores que utilizam o modelo requisição-resposta. Possui a habilidade de ler dados contidos na requisição, passada ao servidor e gerar uma resposta dinâmica, baseada nestes dados. Uma das desvantagens de se utilizar a tecnologia de classe Servlets para gerar uma resposta ao cliente é que primeiro essa resposta deve ser formatada em HTML para ser reenviada. Já que servlets são simplesmente classes em linguagem Java, produzem resultados de modo semelhante ao que outras classes fariam através da impressão de caracteres em formato string pelo canal de saída, neste caso, a HTTP Response. Entretanto, o HTML pode tornar-se bastante complexo e ser muito difícil codificar HTML através do uso de uma string. Além disso, o emprego de recursos gráficos dedicados e páginas web programadas para ajudar na parte estática das páginas é difícil. Estaríamos supondo que a equipe de desenvolvimento deva ter um excelente conhecimento de Java. Deste modo, surgiu a tecnologia Java Server Pages. A JSP se parece com HTML, tendo acesso a todas as habilidades dinâmicas das classes Servlets através do uso de scripts e linguagem de expressão. Visto que se parece muito com HTML, os projetistas podem se concentrar no simples formato HTML e realizar as modificações necessárias e permite que os desenvolvedores ocupem-se do conteúdo dinâmico. O conceito central de qualquer aplicação Java EE é o container. Todos os componentes Java incluem componentes web que dependem da existência de um container. Sem um container apropriado, não seriam executados. Talvez outro modo de explicar isto seria pensar sobre o modo normal de execução dos programas Java. Programas Java, para serem executados, devem ter um método principal definido. Isto marca o começo da execução do programa, sendo este método processado quando o programa é executado na linha de comando. São as seguintes vantagens oferecidas pelo container.
Suporte de comunicações. O container passa todo o código necessário para a servlet para se comunicar com o servidor web. Sem o container, desenvolvedores precisariam escrever o código, que iria criar uma conexão socket com o servidor para a servlet e vice-versa. E ainda deveria gerenciar como eles falam um ao outro a cada momento. Gerenciamento do ciclo de vida. O container conhece o que se passa na vida de suas classes, servlets, desde seu carregamento, instalação, inicialização e recolhimento pelo Garbage Collector. Suporte a múltiplas tarefas. O container controla a função de criar uma nova thread a cada momento que uma requisição para a classe servlet é realizada. Declaração de segurança. Um container suporta o uso de um arquivo de configuração XML, que pode repassar diretivas de segurança para sua aplicação web, sem precisar de um código complexo qualquer dentro do servlet. Suporte JSP. Páginas JSP, para funcionarem, devem ser transformadas em uma classe Java. O container controla a tarefa de traduzir as páginas JSP para uma classe servlet, compilar e executar. Para um determinado container reconhecer sua aplicação como aplicação web válida, este deve se adequar a uma estrutura específica de diretório, conforme a seguinte: pasta raiz contém HTML, imagens e outros conteúdos estáticos e páginas JSP. Pasta meta-inf contém meta-information sobre suas aplicações. Pasta webinf contém todas as pastas que não serão vistas no navegador. Pasta classes contém as classes de arquivos servlets criados para sua aplicação. Pasta lib contém os arquivos jar de bibliotecas que podem ser utilizados pela aplicação. Arquivo web.xml, o arquivo XML que armazena as configurações da aplicação. A pasta raiz, que contém a aplicação, não precisa ser nomeada como pasta raiz. Pode ser qualquer nome que se deseje, embora seja altamente recomendável que o nome desta pasta seja o nome da sua aplicação. Qualquer outra pasta pode ser criada dentro desta estrutura de diretório. As letras maiúsculas da pasta metainf e webinf são intencionais e obrigatórias, assim como as letras minúsculas nas pastas classes e lib. Todo o conteúdo da pasta webinf não será visto a partir do navegador. O container automaticamente gerencia isso, ou seja, para o navegador esta pasta não existe. Deve existir um arquivo chamado web.xml dentro da pasta webinf. Mesmo que, por exemplo, sua aplicação web tenha apenas conteúdo estático e não faça uso de classes Java ou arquivos externos. Nesta lição vimos por que migrar para a web, arquitetura cliente-servidor, HTML e HTTP, páginas dinâmicas ou estáticas, Java Enterprise Edition. Estrutura básica de uma aplicação web. Os seguintes parceiros tornaram o Jedi possível em língua portuguesa: Instituto CTS, Sun Microsystems, Java Research and Development Center da Universidade das Filipinas, DFJUG, Banco do Brasil, Politec, Borland, Instituto Gaudium e CNBB.